Entendi. E agora uma pergunta. Em 2022, então, já praticamente está respondida, né? Mas então vale a pena ser corretor. Não, com certeza, vale muito a pena. É o que acontece, que nem eu falo, né? Quando a gente gosta do que a gente faz Aham. e a gente se dedica, a gente estuda, tudo Tudo fica mais, mais fácil, você né? acaba, você acaba assim atendendo o cliente de uma maneira melhor e tudo mais. E assim, isso falando a nível de qualquer profissão. Quando a gente começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Uhum. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu estava ali gerenciando uma consultora lá em Porto Rico, muita obra, muito funcionário, tudo mais. E por as experiências que eu tive com chefes no passado, eu achava que o certo era a gente ser carrancudo, que o certo era a gente ser bravo e ser o chato da história, e ser cético, e ser muito sério. Mas assim, aí teve um momento que eu me parei quando chegou a pandemia, eu tinha lá por volta perto dos meus 30 anos. Ganhava até um salário legal, tal, um pouco acima da média do engenheiro civil aqui de Maringá. Mas eu pensei, mas será que eu tô contente com meus resultados hoje? Eu sei do meu potencial. Aí eu pensei comigo, cara, eu acho que eu poderia mais. Sair da Pensei zona de comigo, conforto. eu poderia mais. Eu acho Uhum. que porque eu tenho o potencial. Aí acabei me pegando nos livros, eu não li, aí comecei a ler e comecei a estudar, e aí eu li um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muito bom. Muito bom Aham. dele, Carnegie. Aí ele mudou muito a minha mente, né? Depois dele também do Seja Foda ali do Caio Carneiro também, né? Uhum. O outro livro ali. Realmente comecei a aplicar e aí minha vida mudou completamente. Eu não, mesmo as pessoas que eu via que não estavam querendo muito meu bem em algum momento, por causa profissional ali mesmo, tal, alguma coisa, eu não ficava enxergando as pessoas com maus olhos, sabe? Todo lugar que você chegava, sorriso, tentar ser amigo de todo mundo, saber o nome das pessoas, tentar se interessar pela vida das pessoas, se interessar pelo trabalho delas e tudo mais. Aí começou a Uhum. mudar uma chave, aí virou um ciclo: estudo, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, resultados. Uhum. Estudo, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, resultados. E foi mais ou menos isso. Claro, nesse ciclo acontece erros e outra coisa também, você não muda uma hora para outra. É. Então, assim, eu me via que às vezes eu voltava para aquele antigo Leonardo. Aí você tem que ficar se policiando, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, eu falo que até hoje, na verdade, é uma luta interna dentro de mim. É uma luta interna a gente ser agradecido, a Uhum. gente realmente enxergar o mundo como, cara, tudo é bênção, tudo, tipo, ser agradecido realmente. E a Uhum. gente dar atenção a pequenas coisas. Então é uma luta interna. Às vezes aconteceu alguma coisa que não estava dentro do seu planejado, um transtorno, alguma coisa aconteceu, você já fica nervoso, você já o resto do dia. Cara, Chuta o balde. exatamente. Então, assim, é uma luta interna. Então, não é fácil. Só que se a gente tem essa consciência e sempre tá tentando melhorar, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Então, foi isso que eu faço, que eu falei. Existe erros, existe. Só que dentro dessa perspectiva, se você tá na trilha certa, aí que eu falo, a coisa vai acontecer naturalmente, entendeu? Então, assim, Uhum. e isso que vem, graças a Deus, vem me dando muitos resultados aí nos últimos 2 anos, vamos dizer aí 2 anos e meio, 2 anos ali. Eu tô falando aí mais ou menos aí de quase 90 imóveis, entendeu? Que eu vendi. 90 imóveis? 90 imóveis, entendeu? Então, assim, eu falo Rapaz. tranquilamente sobre isso, porque são clientes, assim, que realmente viraram meus amigos, são clientes que realmente cada um é muito importante para mim. Eu falo que mais que a gente, no nosso trabalho, a gente, que eu falei, a gente se conecta com pessoas, Você tá né? vendendo um sonho também, né, É, bicho? É uma coisa muito. exatamente. Então, assim, é de se emocionar. Aham. Eu gosto muito sempre de fazer alguma coisa diferente para se conectar com os clientes, né? A gente tem algumas histórias, tudo mais que a gente já fez. Teve um caso de uma. Exatamente naquela época de transição que eu falei para você que tava juros baixos, os imóveis eles estavam num preço muito legal. Uhum. E eu atendi era um mestre de obra, uma costureira, né? O casal e tal. E eles já estavam numa idade ali perto dos 45 anos, então já estavam chegando numa idade que já ia começar a ficar complicado o financiamento. E sem contar também que se deixasse o juro subir também não ia conseguir adequar nos salários dele, né? E também se o imóvel subisse. Eles realmente, eles vieram assim de peito aberto, coração aberto, sabe aquele pessoal que não tem muita noção mesmo de juros, valores Uhum. e tal. E realmente vieram na plena confiança comigo, né, tal. E assim, né, foi lutado, foi sofrido, a gente E conseguiu a você tem casa que para ser eles. honesto também, porque às Não, vezes você passa uma coisa que não é verídica, aham. depois a pessoa não consegue pagar e o sonho vira Não, um não pesadelo, tem né? condição. Eu Ah, normalmente, até quando tira a tabela ali do financiamento imobiliário, eu peço a tabela completa que mostra mês a mês que a pessoa vai pagar. Eu não pego entendi. nem aquela geralzona. Eu falei, não, eu quero mês a mês que eu quero mostrar pro meu cliente o que ele vai Pra pagar ficar bem cada mês claro. aqui, bem claro. Aham. Então, aí, por exemplo, nesse caso aí, é um casal que foi muito importante pra mim, assim, sabe? Tipo, um dos que mais me marcou. Aí, como eu tinha os documentos dela, né, que eu tinha entregue, e aí
eu sabia o data do aniversário dela. Mas aí eu fingi pra eles que eu não sabia a data do aniversário. E eu combinei de entregar a casa pra ela no dia do aniversário dela, da costureira. Ai, que bacana. Aí o que acontece? Chegou lá com a chave. Aí eu cheguei, combinei nesse dia que eu ia entregar a chave, né? Não falei nada que eu sabia. Aí eu fui lá, comprei um bolo de aniversário. Aí montei uma mesinha. Aí minha mãe fez um guardanapo assim, bordado, assim, tal. Comprei uma imagem de Santa Rita, que ela era devota também, que nem minha mãe. Coloquei. Aí comprei um bolo de aniversário, pus velhinha. Coloquei uma JBL, assim, com músicas gospel, assim, e tudo mais, né? Aí foi a surpresa, né? Entrou lá e tudo mais. E assim, tem várias histórias, né? Tem Pô, mas isso é muito bacana, porque daí mostra também o lado humano, né? Porque não é só a comissão, não é só o valor que eu vou ganhar. Não, você fica feliz de acompanhar o passo a passo, igual você disse, que eles conseguiram se enquadrar, conseguiram ter a taxa de juros que eles iam conseguir pagar. Você mesmo falou também. Já ia começar a ficar complicado pra eles, né? Exatamente. Uma certa idade, aí você fala, pô, bicho, tomara que dê certo, né? Exatamente. Não, aí a gente e fica feliz e comemora junto. Não, absurdamente, assim, sem hipocrisia nenhuma, assim, é quase mais gratificante que realmente o retorno financeiro, porque você saber que você fez a diferença na vida da pessoa, tipo, não há dinheiro que pague isso aí, sabe? Claro. E tem vários casos aqui, falando mais um aqui, que eu gosto de contar a causa, né? Mas tá legal, pode contar mais não. Teve um casal muito interessante também, que assim, né, eles veio, né, encontrei eles através dos anúncios na internet e tudo mais, que a gente fazia ali pela imobiliária e tal, e levei eles numa casa. Era um casal muito legal e eles tinham um filho com uma deficiência, né, o filho que aquela deficiência que todos os membros, né, né, todos os membros e também é mental, assim, então era um pouco complicado, assim, mas beleza, conheci o casal e aí mostrei uma casa, assim, eles gostaram bastante da casa, só que a casa era na frente de uma igreja do culto evangélico. Então eles falaram, olha, é só isso aqui que tá me preocupando, porque meu filho, barulho. Sabe, ele vai ficar agitado e tal. Mas eu gostei muito da casa, tá no preço bom. Vou fazer o seguinte, eu vi aqui os horários do culto, né? Eu vou lá, eu vou vir em algum horário do culto aqui, e aí, se não for tão assim, eu volto a conversar. Dito e feito, sim. Foi lá no dia do culto lá, já voltou, Leonardo, não vai dar não. Não vai dar não, não vai dar não, porque é muito... Muito barulho? Muito barulho. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Claro, gente, né? Claro. Entende. Beleza. Aí... Mas o que acontece? Eu tinha entendido aquele casal, porque eles me deram a oportunidade de conhecer eles, porque a gente foi lá, mostrou a casa e tudo mais. Eu entendi exatamente o perfil. Eles precisavam daquela localização porque o filho dele estuda lá perto. Ele precisava de uma casa assim, num bairro assado e tal. Então eu tinha entendido. Beleza. Passou um tempo, entrou uma casa pra mim. E eu entendi que essa casa era exatamente o que eles precisavam. Porém, tava fora do preço. Tava acima? Tava acima. Um exemplo, na época, eles estavam procurando uma casa até 350, eles no máximo chegar a 360, e essa casa tava saindo por 420. Então, uma diferença até razoável, assim, que... Eu cheguei e falei pra eles que era a casa deles, mostrei fotos, tudo mais, peguei no Google Maps, mostrei certinho a localização, falei pra eles me dar por levar eles lá. Eles falaram, não, Leonardo, eu não quero nem ver porque tá fora do meu preço. E vai que eu gosto. Aí eu falei assim, não, mas me dá essa oportunidade e tal. E eu sou assim, né? Eu sou um pouco ansioso também, né? A hora ajuda, a hora atrapalha. Nesse caso até ajudou. E eu muito ansioso, insisti um pouco, falei, não. Vamos lá. Me dá essa chance, deixa eu só mostrar pra vocês a casa, porque eu sabia que era exatamente a casa que eles precisavam. Eu tinha plena convicção daquilo. Aí, eles... Não, Leonardo, não vamos ver. Não vamos... Tá fora do nosso orçamento, não vamos. Beleza. Passou uma semana, passou 2 semanas. Eles mandou mensagem, Leonardo, vamos lá ver a casa. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Eles devem ter conversado bastante também. E tal, acho que não acharam. Eu falei, não, vamos lá. Beleza. Aí, eu marquei com eles um exemplo, vou saber certinho horário, mas sei lá, eu marquei com eles 9 horas. Aí eu normalmente chego 10 minutos antes, só que na hora que eu cheguei, eles tinham chegado 10 minutos antes. Então eles tinham chegado já 8h40, vamos dizer, né? Aí, na hora que eu cheguei, já estavam eles na porta da casa, conversando com mais um monte de gente. Esse monte de gente, a vizinha da casa era professora do filho dele de natação. Olha só. Já começa por aí, ó, como é que eu falo que... Quando é pra acontecer, quando é pra acontecer. Aí já tava conversando. Gente, na hora que entrou, assim, parecia, sei lá, parecia filme, assim. Eles começaram a falar que era exatamente como eles precisavam. Chegou a brilhar o olho. O filho deles, tipo, já parece que ficou mais calmo quando entrou. Gente, começou uma coisa assim, uma energia surreal, assim. E aí,
é nossa. Tipo, é nossa. Na hora. Na hora, não é nossa tal. Então eu falo assim, essas conexões, eu acho que faz valer a pena essa profissão, né? E, pô, viraram meus amigos, assim, sabe? Eu falo, pô, eu gosto demais dele, uma família muito importante. E eu falo que isso vai agregando a gente também como profissional, da gente entender o perfil do nosso cliente. Claro. E a gente buscar, porque, cara, se a gente fizer o match perfeito entre o cliente e o imóvel, cara, não vai ser satisfação melhor. É o resto da vida o cara te agradecendo, ele sempre vai estar te indicando, sabe? Ele sempre vai lembrar de você. Então, é basicamente isso, a gente estudando, evoluindo e trabalhando, né? Porque assim, a gente só errando também que a gente aprende, né? né? Então, realmente, basicamente, é dessa forma aí, entendeu?